Oi, galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é Isa Correia falando. Sou estudante de Engenharia Química e estou aqui para ajudar vocês a passar no Enem. Lembrando que estamos em pandemia, então várias escolas, né, estão sem aula, só por EAD. Então, vou tentar ajudar vocês por aqui. Hoje eu não vou me gravar, vou tentar fazer um formato diferente de vídeo. Espero que vocês gostem. Hoje a gente vai falar sobre classificação da tabela periódica. É um assunto bem importante, a gente vai entender por que ainda é importante. E a gente vai entender também por que a gente estudou sobre os átomos, por que a gente estudou sobre os níveis energéticos. A gente vai entender tudo hoje. Porque tudo vai se completar, né? Porque a química, ela se completa. Então, vamos lá para a nossa aula. Vamos lá. É organização da tabela periódica. Ao organizar a tabela periódica em ordem crescente de número atômico, que é esse númerozinho aqui, que daqui a pouco a gente vai ver na tabela periódica que eu vou deixar no link abaixo, até aqui também no slide tem. Então, Moseley, que é esse cara aqui, ele era amigo de Rutherford, daquele modelo atômico que a gente estudou. Então, é esse aí. Então, Moseley, ele posicionou os elementos químicos formando colunas horizontais aqui, colunas horizontais, da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. E também as colunas verticais, que é de cima para baixo ou de baixo para cima. E cada uma dessas colunas recebeu uma denominação. As colunas horizontais têm o nome de períodos. Vamos ver aqui que eu esqueci de passar o slide. Então, as colunas horizontais, elas têm o nome de períodos. Eles são 7, que indica a quantidade de níveis de energia. Vocês lembram das aulas passadas que a gente falou das camadas K, L, M, N, O, I, P e Q? Então, são os 7 níveis de energia. Então, os períodos, eles representam esses níveis, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E as colunas verticais, que são mais famílias, que elas são 18, sendo 8 famílias A, que essas são essas daqui, ó. 1, 2, pula pra cá, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que são as famílias dos elementos representativos, e 8 famílias B, que é a família dos elementos de transição, que são esses daqui. Vamos lá. As características dos elementos químicos. Então, entre as principais características dos elementos químicos, a gente pode destacar os estados físicos. Em relação à temperatura ambiente, os elementos podem ser classificados em líquidos, que tem o mercúrio e o bromo, por exemplo. São líquidos em condições ambientes. Vale dizer também que outros elementos, como o galho, o rubídio, o frâncio e o césio, eles tornam-se líquidos em temperaturas um pouco maiores, entre 27 a 30 graus Celsius. Tem os gasosos também, que apenas o elemento hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro e os gases nobres são gasosos em temperaturas ambiente. E os sólidos, que são todos os outros elementos químicos. E quanto à natureza também. A natureza do elemento, ela está relacionada com suas principais propriedades e comportamentos físicos, que são os metais, que são esses quadrados brancos. E são elementos químicos sólidos em temperatura ambiente que apresentam como as principais características a condução de corrente elétrica, a condução de calor e a capacidade de formar cátions. A gente vai ver isso mais para frente. Os ametais, que são esses azuis, cadê um aqui? São esses azuis aqui. Eles são os elementos químicos que apresentam características contrárias às dos metais. A principal delas é a capacidade de formar ânions. E o hidrogênio, que é esse quadradinho amarelo, ele é o elemento químico mais abundante do universo. Então, ele apresenta características que não assemelham a nenhum outro elemento químico. É por isso que todo mundo fala que ele não tem família, porque ele não se assemelha a nenhum outro elemento químico. E os gases nobres, que são esses daqui em verde. Elementos químicos, eles são encontrados no estado gasoso, que apresentam grande estabilidade e, por essa razão, eles não necessitam interagir com nenhum outro átomo de nenhum outro elemento químico. Por isso que a gente quase não vê eles interagindo com outros elementos, que eles são bem estáveis. E quanto às propriedades periódicas dos elementos químicos. Então, sobre isso daqui, vai ter uma aula só sobre isso,
A aula, acho que vem, a gente vai falar só sobre isso, mas vamos dar uma olhadinha. A gente vai falar sobre o raio atômico, energia de ionização, eletronegatividade, eletroafinidade, eletropositividade, ponto de fusão e ponto de ebulição e reatividade. Essas questões costumam cair bastante no Enem, então por isso que a gente vai dar um enfoque maior na próxima aula, mas é bom a gente saber um pouco sobre elas. Sobre a configuração eletrônica. No resumo sobre distribuição eletrônica, a gente conheceu o diagrama de Pauling. Então, pelo o modo no qual a gente ordena os elétrons de acordo com os níveis energéticos. Como em um elemento neutro o número de elétrons é igual ao número de prótons, a gente pode relacionar a distribuição eletrônica de um elemento com a sua posição na tabela. Então, assim, o período de um elemento indica o número de camadas eletrônicas ocupadas. Então, vamos ver um exemplo. O magnésio, o número atômico dele é 12. E ele está localizado no terceiro período. Vamos ver isso aqui. Deixa eu passar aqui para a gente ver. Olha aqui. O magnésio está aqui, ó. Tá vendo que ele tem o número atômico 12? E ele está localizado no terceiro período. Lembra disso? Aqui é o período... E aqui são as famílias. Então, ele está localizado no terceiro período. Vamos lá ver o que está falando. Ai, passei. Aqui. Então, ele está localizado no terceiro período. Então, logo, ele possui 3 camadas ocupadas. Então, podemos verificar pela distribuição eletrônica. Então, para a gente distribuir eletricamente os elétrons do magnésio, a gente vai para 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Então, ele está localizado no terceiro período, aqui, o 3 aqui, ó. Em relação também às famílias, a gente podemos fazer as seguintes generalizações. Os elementos da família 1 e 2, que são os alcalinos e os alcalinos terrosos, possuem os elétrons da camada de valência no subnível S. Só que o que é a camada de valência? A camada de valência é a última camada da distribuição eletrônica de um átomo. Então, os elementos da família 1 e 2 possuem os elétrons da camada de valência no subnível S. Os elementos da família 3 a 12, que são os elementos de transição, eles possuem os elétrons de camada de valência no subnível D. Há exceções, como, por exemplo, o cromo e o cobre, que possuem o subnível S semi-preenchido, que é a configuração do cromo aqui e do cobre. Os actinídeos e os lantanídeos são os elementos de transição interna. Possuem os elétrons da camada de valência no subnível F, e existem exceções também. E os elementos da família de 13 a 18, eles possuem os elétrons da camada de valência no subnível P, que também existe exceção. E quanto às famílias da tabela periódica? Então, a tabela periódica ela é dividida em metais, não metais e semimetais. E suas famílias são A1A, é o grupo dos metais alcalinos. Eu vou mostrar para vocês aqui. A1A é o grupo dos metais alcalinos. Isso daqui, gente, cai bastante no Enem sobre algumas famílias, sobre qual família pertence. Então, a gente precisa saber bastante um pouco da ordem. Claro que a gente não vai gravar a tabela periódica toda, mas é importante a gente saber um pouquinho sim. Então, a família 1A são os metais alcalinos. A gente lembra do lítio e do sódio, e do potássio também, que é bem usado. Família 2A são os alcalinos terrosos. Então, lembra mais do magnésio e do cálcio e do bário também. Família 2A. Família B, que é do grupo 3 a 12, são os metais de transição. 3 ao 12 são os metais de transição. Família 4A, ou grupo 14, a família do carbono. Aqui, ó, carbono. E eu esqueci de falar dessa daqui, né? Família 3A, 13, que é a família do boro. A família 5A é a família do nitrogênio, lembra do potássio também. A família 6A é a família dos calcogênios. A família 7A, ou grupo 17, é a família dos halogênios. Lembra do flúor do cloro? A gente sempre cai sobre isso aqui também. E a família 8A são os gases nobres.
Então, quantas famílias, elas são representadas assim, elas são dispostas assim. E também aqui tem uma legenda, ó. Os não metais são os vermelhinhos, esses daqui. Os metais alcalinos são esse daqui, como a gente falou, a família 1A. Os metais alcalinos terrosos é esse daqui. Os metais de transição são esses azuis. Os metais representativos são esses daqui. Os semimetais, aqui. Os halogênios. Os gases nobres. Os lantanídeos e os actinídeos. Lembra que no começo da aula a gente falou que o Moser ele organizou a tabela em número crescente de número atômico? Então, aqui o número atômico do hidrogênio é 1, aí vem pra cá, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. E quando chega aqui, ó, 56, aí no 57, do 57 a 71, são os lantanídeos. E o mesmo acontece aqui, do 89 até o 103 são os actinídeos, por isso que eles ficam aqui. E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar seu like. E muito obrigado por assistirem essa aula. E tamo junto aí. Muito obrigada.